Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Eu estou aqui ao meu lado com o Dr. Vitor Fayal, especialista em recuperação de crédito tributário, advogado renomado, especialista no direito tributário. E eu queria, Vitor, passando a palavra para ti, pedir que você explicasse, para a gente compreender melhor, nesse emaranhado de leis tributárias, considerando que temos aí uma reforma em andamento, como é que tem funcionado esse serviço de recuperação de crédito tributário? Como é que se operacionaliza isso dentro da advocacia para se chegar até um resultado final? Vamos iniciar essa conversa tentando entender um pouco o funcionamento. Perfeito. Primeiramente, gostaria de te agradecer, Sávio, Dr. Sávio, acerca dessa possibilidade, dessa oportunidade de poder falar um pouquinho mais e contribuir com a nossa advocacia de um tema que é tão relevante para a nossa área e muito mais para a área das empresas e das pessoas físicas também, como cidadão, seja ele pessoa física ou jurídica. Gostaria de te agradecer essa primeira oportunidade que tenho, já convido, se possível for, para uma próxima, para um bate-papo bem informal, mas ao mesmo tempo técnico, que eu acredito que seja a nossa intenção aqui, já que o conteúdo será direcionado para a sociedade, para a população como um todo. Mas voltando especificamente na pergunta e falando do meu assunto aqui abordado, que é acerca da recuperação de créditos tributários, eu digo que sempre, quando se trata desse assunto, infelizmente, ele é tido com um certo preconceito. Muitas pessoas têm receio em relação a esse tipo de serviço, de trabalho. Exato. Logo no início da minha advocacia, quando eu visitava alguns clientes, que hoje já são até mesmo da carteira de partilha do escritório, eu sempre começava, o meu cartão de entrada era a recuperação de crédito tributário, mas ele sempre era visto com muito medo, muito receio, não só em relação ao tipo de procedimento com que seria adotado para se chegar a uma recuperação de crédito tributário lícita, legítima, legal, idônea e correta, mas porque o mercado em si, ele gira de uma maneira não muito, digamos assim, muito correta. Hoje nós temos algumas bancas de empresas que não são só escritórios de advocacia, temos aí algumas consultorias que tratam esse tipo de tema de recuperação de crédito tributário de uma maneira totalmente irresponsável, o que não é a minha linha de trabalho, não é a nossa metodologia que nós adotamos no escritório. Mas hoje, a recuperação de crédito tributário, eu acredito que com o passar do tempo e também pela próprio acesso às empresas, às pessoas físicas, ela tem se tornado, digamos assim, ela tem um crivo muito melhor. Ela é vista há 10 anos atrás, imagino eu, era vista como se fosse algo, digamos assim, fraudulento. Era muito comum ter esse medo do empresário em apostar numa recuperação de crédito tributário, tá? E que ali na frente aquele determinado valor que você pedia para a União, para o Estado ou para o município fosse objeto de uma glosa, gerando ali um passivo tributário. Hoje, a recuperação de crédito tributário ela mudou, digamos assim. Ela mudou de uma maneira positiva. Por quê? Você consegue, através do conhecimento, e aqui a minha ideia é passar conhecimento, conteúdo sério, técnico, você consegue fazer com que uma empresa, que é o grosso, enfim, é o sujeito, né, é o sujeito ativo, né, enfim, da relação jurídica tributária, nesse caso em que você solicita ao fisco um crédito, você consegue, de uma maneira legítima, legal, solicitar um crédito, um valor pago, indevido ou maior ao fisco. Então, eu acredito que a recuperação de crédito tributário hoje, em 2023, ainda mais se tratando de um período, e aqui eu vou falar, apesar da pandemia já ter passado por um pouquinho tempo, né? Mas ela é vista hoje de uma maneira muito melhor do que o passado. Antes, era muito comum, sabe, você ter esse preconceito de um empresário lhe ouvir, lhe escutar, achando que este serviço advocatício fosse gerar um problema lá na frente. Exato. Hoje não. Até mesmo a informação está melhor. O empresário ele consegue, digamos assim,
ele tem um conhecimento melhor de como funciona, os próprios contadores também, os próprios advogados jurídicos da empresa também têm informações muito melhores para separar aquilo que realmente faz sentido na legislação e aquilo que não faz sentido, que é contra a lei. Mas, todavia, não obstante, só para finalizarmos essa nossa primeira pergunta, a recuperação de crédito tributário, ao meu ver, ela é vista hoje como uma maneira de você realmente dar um fôlego para a empresa, melhorar o caixa, o fluxo de caixa da empresa, de uma maneira legal, lícita. Eu lhe digo por quê. Nós temos alguns cases de sucesso no escritório em que aquele empresário não estava esperando um certo numerário. A gente consegue, via manual e via sistema, identificar com base naquela regra que está na lei, etc., e aplicar o caso concreto e dar aquele valor, no caso a União, ou Estado, município, a título de restituição. Vitor, a gente vive num país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Economizar tributo de modo legal é uma questão de sobrevivência. Qualquer empresário quer achar um crédito, né? São tantas dívidas que achar um crédito pode ser, às vezes, questão de sobrevivência dele. E leia-se, é muito comum achar um crédito. Muito comum. É aí que é o ponto da pergunta, né? Esse processo de localização de um crédito tributário, que basicamente é você chegar dentro de uma empresa e identificar que ela tem algo a receber. De que modo isso se opera? É uma auditoria que identifica pagamentos equivocados, ou seja, pagamentos a maior. Isso, você tem uma pleiade de tributos dos mais variados possíveis, regimes de tributação. Dependendo da empresa é um tributo, outra empresa é outro tributo. Como é que se operacionaliza isso, né? Você identifica a realidade, vê o tributo que ela recolheu, analisa se ela pagou errado e apoia esse crédito, tenta tornar-se mais palpável, porque eu acho que isso é importante as pessoas compreenderem, não só juridicamente os advogados, mas também a sociedade. Na verdade, existem duas formas de você recuperar um crédito tributário, de uma maneira muito simples. Ou você recupera ele pela via administrativa, certo? Ou você recupera um crédito pela via judicial. Eu vou começar pela maneira mais simples. Por que administrativa? Na administrativa, sabe, você tem uma regra que geralmente está em lei, certo? E por alguma situação corriqueira do dia a dia, do financeiro, da contabilidade, acaba que aquela regra que você tem que aplicar, que está na lei, né, não é aplicada ao caso concreto. Então, digamos, de uma maneira muito simples, acontece na prática, via administrativa. Você tem um produto que a alíquota dele, na lei, é 17%, a título de ICMS. Vou dar um exemplo, tá? E digamos que você tenha o mesmo produto, só que naquela situação específica daquela operação de circulação, de venda, de mercadoria, aquele produto ele esteja isento. Deveria pagar 0 de ICMS. E acabou-se que pelo dia a dia da empresa, que é muito comum, a tributação foi dada na alíquota de 17%. Ou seja, você teria ali a recuperar 17% a título de ICMS. É uma ideia, enfim, é um exemplo, uma hipótese, né? É claro que existem uma série de validações, solicitar um regime especial ou não, etc., para a Cefa, nesse caso específico do ICMS, ou para a Receita Federal, no caso de PIS e COFINS. Mas, de todo modo, girando em torno de um trabalho de recuperação de crédito via administrativa, em resumo, seria algo em que a lei já lhe dá o direito, mas que acabou-se que não se aplicou aquele direito no caso concreto. O empresariado paga muito imposto errado? Paga. Na verdade, ele paga muito imposto, começa por aí. Pagar imposto errado é algo muito comum. Na minha estatística, toda vez que nós iniciamos uma espécie de auditoria financeira, contábil e jurídica, a gente tem mais chances de recuperar do que não recuperar. Então, é algo muito comum que eu vejo no dia a dia das empresas e que existe uma possibilidade, né? Você consegue, através de um levantamento, apontar se determinada operação, determinado fato gerador, que ele poderia ser dado de uma maneira, enquanto que a legislação diz outra. Tá?
E isso seria a esfera administrativa. Não existe aquela briga, aquele litígio de contribuinte com o fisco. Não. É realmente algo em que você existe no direito, tá? Você tem uma norma e falta ter aquele... é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Falta você aplicar aquela norma ao caso concreto. Tá? Então, pegando essa situação, tá, de recuperação de crédito administrativo. Perfeito. É feita uma auditoria, a empresa chama advogado, ele vai fazer uma auditoria nos seus recolhimentos tributários, né? Perfeito. E vai identificar valores recolhidos a maior, digamos, e apurar um crédito. Quanto tempo leva esse processo, né, para você chegar até a recuperação efetiva? Propriamente dita, né? O dinheiro em conta corrente ou um crédito tributário a título de compensação. Pois bem, geralmente é um trabalho que ele não é feito num curto prazo, é um prazo que eu digo um médio prazo. Geralmente, pela estatística, você consegue, via administrativa, recuperar um crédito tributário em espécie, em pecúnia, em no mínimo, sábio, 1 ano. Então, nós estamos falando aqui de um prazo legal de 360 dias, no caso de tributos federais. Eu lhe digo por experiência... Do início da contratação do serviço... Na verdade, não do início, mas da data do pedido. Então, se você tem um tributo, outro exemplo, você tem uma contribuição previdenciária que foi paga a maior a título de retenções previdenciárias, você pede na data de hoje, né, para que daqui a 1 ano você tenha um despacho decisório daquele fisco. O que é o despacho decisório? Uma decisão simples, dizendo, empresa X, você tem o direito de restituir o valor de Y. É isso. Geralmente demora-se um prazo de 1 ano. Pode ser feito em um menor prazo? Até pode. Mas em se tratando de tributos federais, focando aqui especificamente em tributos federais, no caso contribuições previdenciárias, você tem um prazo legal de 1 ano. Então, a média seria mais ou menos isso essa. Da conclusão do serviço de auditoria. São vários atos, né? Primeiro você faz uma estimativa, levanta, se houver alguma retificadora a ser feita em alguma obrigação acessória, você também tem que fazer antes da data do pedido. Tem a contratação, né? Tem um contrato, celebrado o contrato com o prestador de serviço, não precisa ser necessariamente o advogado, né? Eu já vi também, é muito comum contadores atuando na área de recuperação de créditos tributários via administrativa, e mais à frente eu falo da segunda via, que é a judicial, que cabe a nós, né, advogados, mas este prazo, ele conta a partir do dia em que você protocolizou o pedido na esfera. Hoje o pedido, Sávio, ele é eletrônico. Então, a facilidade em que você tem de solicitar um crédito tributário, ela é muito maior do que há anos atrás. Antigamente o pedido era via manual, hoje ele é eletrônico, você consegue pelo ECAC, certificação digital, no caso de tributos federais, fazer de casa, ou do seu escritório, ou à distância também. Vitor, se você está falando de recuperação, identificar impostos pagos a maior ou pagos equivocadamente, você está sempre considerando uma determinada tese. Claro. E quando a gente fala de direito tributário, existem vários tipos de teses. Perfeito. Teses equívocas. A tese do século. Teses, né? Exato, aceitas amplamente, Perfeito. Consolidadas, de que aquilo é devido ou indevido. Aí você olha para o caso e diz, não, isso aqui você pagou errado e não há controvérsia. E existem teses, né, controversas. Perfeito. Que tem decisões que acolhem, que não acolhem. Como é que se recupera o crédito com segurança nesse cenário de certezas e incertezas sobre determinadas teses? Perfeito. Eu já entro nessa sua pergunta a segunda via ou forma de você recuperar um crédito tributário, que é a via judicial. A via judicial, como o próprio nome já diz, é uma ação em que há uma interpretação acerca de determinada lei, se enquadra num conceito que está disposto na própria Constituição ou numa lei federal, etc. No caso de recuperação de crédito tributário com base em tese, e o nome já diz, é uma tese, tá? E existe toda a tese, exatamente. Então, como era uma tese, você só pode discuti-la através de uma ação. Esta ação, Sávio, pode ser feita
já adentrando um pouquinho mais na nossa área, que é a jurídica, por duas modalidades. Ou você faz via mandado de segurança, que é um meio menos oneroso para o contribuinte, haja vista que não tem sucumbência, ou você faz via ação de repetição de indébito, ou ação declaratória da inexistência da relação jurídica tributária, pedindo, solicitando, né, ao fisco aquele valor pago a maior dos últimos 5 anos. Dependendo do tipo de tributo e do tipo de comprovação, você escolhe entre uma ou outra, aí fica a critério do advogado eleger um meio ou outro. Geralmente, quando se trata de tese tributária, o meio mais efetivo e menos arriscado possível trata-se de mandado de segurança. Então, voltando à questão da esfera judicial, para que você consiga uma tese, só conseguiria de fato, com segurança, tendo em vista que é uma tese dividindo as teses das outras teses, né? Aquelas teses mais fortes, das teses menos fortes, mais fracas, você só conseguiria aproveitar esse crédito somente no trânsito julgado. Veja que eu estou falando aqui... Você continua recolhendo normalmente. Não, exatamente. Porque se você perder a ação, não tem problema nenhum. Essa decisão, eu sempre digo, cabe a quem recolhe, a empresa. Mas é nosso papel, como advogado, ser o mais transparente e claro possível. Para sugerir continuar o recolhimento para que, caso perca a ação, você não vai ter nenhum passivo. Né? Perfeitamente. Se a empresa quiser optar por correr o risco Exato. da tese não ser acolhida e ter que recolher esse passivo, aí Exato. A decisão é dela. A grande questão é até que ponto o advogado, no caso de ação judicial, ele está realmente colocando as cartas na mesa e dizendo que existe um risco em multa, um risco em correção, no caso Selic, de tributos federais. Então, você voltando à questão da tese jurídica, né, que você diz que aquele tributo foi feito de uma maneira equivocada, porque não respeitou algum princípio que está plasmado na Constituição, que ainda vai ser julgado nos tribunais superiores. Eu sempre faço, e aqui já vai no nosso dia a dia do escritório, pela via mais segura. Espera. O problema é tempo. Né? Tudo é tempo. Tudo é o tempo. E a necessidade daquela empresa em recuperar esse valor. Em geral, eu posso lhe passar estatísticas sobre isso. Em geral, uma ação, desde a data da petição inicial até os seus recursos, embargos, agravos, apelações, recurso especial, recurso extraordinário, os embargos, etc., até ter aquele leading case que será julgado e terá os efeitos, né? Via, digamos assim, os efeitos para o caso concreto, a demanda individual, ela demora uns 10 anos. Então, veja que apostar no mercado de teses tributárias, você já tem que ter um fôlego muito bom, porque você não pode, para aquele serviço que é um serviço sério, não pode antecipar uma recuperação quando ela estava legalmente proibida. E não sou eu que estou falando. Quem está falando e dispondo sobre isso é o próprio Código Tributário Nacional. Existe um dispositivo, salvo engano, seria o artigo 170A do Código Tributário, que ele é muito expresso no seguinte sentido: você não pode compensar nada, nenhum valor a título de recuperação de crédito tributário, sem antes uma decisão individual transitar no julgado. É proibido, é vedado. Infelizmente, algumas consultorias e algumas informações acabam que passam para aquele empresário, para aquela empresa, de uma maneira talvez equivocada, para que haja aquela compensação antecipada, que não pode, você não pode. Então, qual o cuidado que você tem que ter quando existe uma tese jurídica via ação judicial? Primeiro, tempo, espera-se um tempo, é um tempo que demora, não é algo rápido, e alertar o empresário de que mesmo com base em uma liminar, que você tem aqueles efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário para deixar de pagar um tributo com base em uma liminar daqui para frente, existe um risco da liminar não se confirmar no final. E o que é pior, é proibido, é vedado, viola o artigo 170A do Código Tributário, qualquer tipo de compensação. O que é que eu vejo? O colega ajuiza a ação ainda não transitou em julgado, existe uma liminar, e a informação que chega no empresário é de que, com base na liminar, você já pode compensar, mas não é isso.
E muitas das vezes, na própria sentença, ou numa decisão interlocutória, ele não faz a remissão a que é proibido, que é vedado a compensação, mas está no código. Sim. Se isso cai na mão de uma fiscalização, o que certamente, fatalmente vai cair, tendo em vista que hoje as compensações elas são feitas via eletrônica, é um programinha chamado PERDECOMP, no caso, leia-se, eu estou focando aqui em tributos federais, vai ser glosada e vai gerar passivo. Então, Vitor, nas situações em que existem teses controversas, o caminho seguro é o judicial. O seguro é 100% seguro é judicial com a espera do trânsito em julgado. Não, né? Ou pode ser um trânsito julgado individual, ou você espera um trânsito julgado de um need case que já está ali pautado. Que vai ter efeito legal omnes. Exatamente. E que vai se aplicar com segurança, cabendo ao empresário decidir se ele deixa de pagar antes ou não, correndo risco. Né? Aí que tem a importância do esclarecimento. Agora, no caso de teses consolidadas, de um pagamento feito indevidamente, que seja possível recuperar e que não haja controvérsia quanto ao recolhimento indevido. Isso pode ser feito logo administrativamente pode ser feito logo, exatamente, pode ser feito logo administrativamente por uma via mais célere. Que aí é esse prazo de 1 ano, mais ou menos, a partir da conclusão. Exato. E o que é interessante é que quando se trata de recuperação via administrativa, você consegue receber esse valor em dinheiro, em espécie. Quando já é uma recuperação via tese jurídica, ou seja, uma ação judicial, você não leva cash, dinheiro, você leva uma carta de crédito. Você tem aqui 10 milhões que você pode compensar daqui para frente com tributos vincendos. É assim que funciona na prática. Sim. Então existe essa diferença. Agora, voltando na questão da recuperação do crédito tributário via judicial, a tese ela é muito importante. Você apostar numa tese, mesmo que demore um certo período de tempo, vale a pena para o advogado, vale a pena para a empresa. Infelizmente existe essa demora, mas é uma demora que é necessária. Tributário não é algo rápido, não é algo célere, é algo que realmente demora, mas que vale a pena. Você dá aquela notícia para o empresário de que idos de 2000 ou idos de 1900, etc., você ajuizou uma ação e que hoje essa ação transitou em julgado e hoje ele tem um crédito tributário a ser revisto de uma forma lícita, legal, é maravilhoso. Então, você vira uma referência, você é recebido com muito louvor na empresa, já que trouxe um ativo financeiro que ele não esperava. Muitas das vezes ele não esperava porque não era informado ou porque ele não acreditava, achava que entrar com uma petição contra o Estado, contra o município, contra a União ia gerar automaticamente uma fiscalização. Eu queria te fazer essa pergunta. É muito comum. Na questão da recuperação de crédito tributário, um dos receios maiores que o empresariado tem em fazer esse processo, apesar de todo o interesse em ter o crédito, é o medo da fiscalização. Quem hoje pede uma compensação tributária, você contrata serviço de auditoria, por um crédito, pede essa compensação, se expõe mais ao risco de uma fiscalização? Não, eu acredito que não. Até mesmo porque você, quando solicita um valor para os fiscos, digamos assim, não equivale que aquele fisco automaticamente vale fiscalizar. Então, esse mito é totalmente compreensível para quem não está ali na prática, na lida, no dia a dia das ações, né, e dos pedidos administrativos, procedimentos administrativos, mas não existe, sabe, digamos assim, essa retaliação, essa contrapartida. Eu solicitei um crédito, amanhã a fiscalização está batendo na minha porta pedindo um débito, fiscalizando para achar algum débito. Não existe. Sim. Mas é natural, esse medo, esse receio. Tá? Acho que é mais mito do que verdade. Fazendo um comparativo entre mito e verdade, é totalmente mito. Se fosse fiscalizado, já ia ser. Então, eu nunca vi, mas se houver, é uma coincidência. Não vai ser o pedido de compensação que vai ser um motivo determinante? Não, vai ser o pedido de compensação mal feito, ou então o pedido de compensação quando ele não deveria ter sido feito, que será glosado, não por conta de uma ação judicial que você esperou o trânsito julgado, mas porque você não podia compensar. Isso, por exemplo, acontece. E detalhe, o que se fiscaliza
até mesmo num caso desse em que é violada uma compensação antes do trânsito julgado, é a compensação. Ele não fiscaliza outros elementos da empresa. Então, até mesmo isso prova de que não é o fato de que eu peço um valor ao fisco que automaticamente ele vai me fiscalizar. Fazer uma devassa na empresa, apurar, querer saber. Não existe. Eu digo por experiência própria. Vitor, obrigado por a gente abordar esse tema que gera tantas dúvidas, né? Principalmente para a classe empresarial. Em nome do Justiça Amazônia, eu agradeço a tua participação, uma satisfação imensa ter uma pessoa com a tua expertise aqui com a gente. Muito obrigado, Sávio, e aguardo a próxima. Estamos encerrando mais um videocast do canal Justiça Amazônia. Meu agradecimento, como sempre, à dupla comunicação, à pessoa do Giovanni e da Raquel aqui na nossa produção. Até a próxima.